O serviço jurídico de hoje é revisão de contrato de empréstimo para capital de giro. Eu vou te mostrar um caso concreto. O contrato, a análise que você precisa fazer dos termos contratuais, o que deve ser revisto no contrato, como que isso gera um valor a ser restituído ao seu cliente, com base num caso concreto que foi transitado em julgado e ainda teve um erro que reduziu pelo menos pela metade o valor que esse cliente poderia ter recebido. Vamos para o caso concreto. Qual que é o caso? A Empresa Brasil, ela contraiu um empréstimo de 20 mil reais. Quando a gente fala de 20 mil reais de empréstimos, provavelmente é uma empresa bem pequena, de pequeno porte, talvez até 100 funcionários. Com 36 parcelas de R$ 1.000 e juros de 3,5% ao mês. Após pagar 5 parcelas, alegou que os valores se tornaram excessivamente onerosos e questionou a abusividade dos juros, a capitalização mensal e a comissão de permanência. Então estava com juros, capitalização mensal e comissão de permanência. Não pode. A gente vai ver isso daqui a pouco na análise do contrato. A sentença, ela veio procedente em parte, apenas quanto ao pedido de vedar a acumulação de cobrança de taxa de remuneração, comissão de permanência, com a correção monetária, os juros remuneratórios e os juros moratórios e a multa contratual, e a condenação do autor ao pagamento de 80% das despesas processuais e honorários advocatícios no mesmo percentual. A parte autora apelou. O recurso foi parcialmente provido, então a importância de você não abandonar os processos e lutar até o fim pelos seus clientes. Afinal, se a gente advoga é para isso, né, para lutar pelos nossos clientes. Então veio no seguinte sentido: limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgado pelo Bacen, readequar os ônus comerciais na proporção de 70% para o autor e 30% para o réu em relação aos custos processuais e fixar honorários advocatícios de R$ 1.400 para a ré e R$ 600 em favor da parte autora. Então, perceba que é um caso que a gente só lendo parece que a pessoa se deu mal, né? Nossa, teve que pagar mais honorários ainda para a parte ré do que para a parte autor. Mas analisando o caso, você vai ver que, na verdade, foi um caso muito positivo para o autor e poderia ter sido ainda mais positivo. A decisão, ela transitou em julgado em 2019, o processo foi arquivado e não teve a parte de cumprimento de sentença do autor. Não sei, eu imagino que nesse momento, e talvez você lendo isso, dê a impressão que não valia nem a pena fazer o cumprimento de sentença. Eu acho que ele só deixou. E você vai ver que perdeu uma bolada, perdeu dinheiro, considerando que o contrato foi de 21 mil reais, perdeu uma bolada por não ter feito esse cumprimento de sentença. Vamos analisar? Então, o primeiro passo nesse tipo de processo, na análise do teu cliente, depois de mandar o WhatsApp e receber os documentos, é analisar o contrato de empréstimo. Deixei oculto quase tudo que dava, que trazia alguma informação pessoal do autor, e vamos analisar o que importa aqui, que é valor do principal, prazo da operação, valor do IOF, quantidade de parcelas, valor do TAC. E mais para baixo, também encargos moratórios, encargos remuneratórios, juros moratórios e multa. É normal essa estruturação nos contratos de empréstimo, onde você começa vendo o valor principal, o prazo da operação, a taxa de juros, o valor do TAC, normalmente tem, o valor do IOF, normalmente tem, a quantidade de parcelas, tá? Tende a estar nessa parte, na primeira folha do contrato. Com base nisso, eu fui no cálculo jurídico, mas você pode fazer onde você quiser, e adicionei informações do contrato. Coloquei nome do cenário. O que eu estou analisando primeiro? O contrato do banco. Não estou fazendo uma revisão, quero só colocar o que o contrato do banco está falando. Coloquei aqui o valor do crédito, o IOF, o TAC. Você precisa considerar isso no seu cálculo, aonde quer que você esteja fazendo. Depois você precisa ir para a descrição do crédito, ver qual que é a forma de amortização das parcelas, nesse caso foi a price. Se você sabe o valor da parcela, nesse caso nós sabemos, porque está lá. Se você desce mais um pouquinho, a primeira parcela, R$ 1.053,34. Coloca o valor da parcela. Com base nisso, ele vai te dizer quais foram os juros efetivos mensais. Então, pode ser que ele tenha colocado uns juros aqui que tenha sido diferente do efetivo. E de fato foi, ó. Porque ele falou que os juros efetivos é 3,50500. Na verdade, deu 3,3343. Foi até um pouco menor. É curioso, tende a ser maior, mas por algum motivo os juros efetivos foi menor nesse caso. A base de cálculo dos juros, que é sobre o saldo devedor atualizado, já vem pré-preenchido no cálculo jurídico as opções mais comuns nos contratos que você for receber, como que atualiza a amortização, normalmente é pelo mesmo índice do saldo devedor, atualização da parcela, nesse caso não tem atualização do valor da parcela, os encargos moratórios, que é onde é bem pesado, porque ou você tem juros de mora e multa, ou você tem comissão de permanência, aqui está tendo os dois. As informações de encargos moratórios normalmente estão por escrito, não tabelado.
Então, as informações iniciais, que são valores, parcelas, TAC, OF, tendem a estar numa tabela e o restante tende a estar por escrito. Vai estar lá em despesas, às vezes mora, cada banco tem um contrato diferente, mas tende a estar assim, dentro da mesma seção. Aqui ele vai descrever encargos moratórios, na seção 4, e vai dizer, encargos remuneratórios, daí juros moratórios, multa de 2%, e tudo isso foi preenchido aqui no cálculo jurídico. Parcelas pagas a maior. O que é feito quando uma parcela é paga a maior? Por exemplo, isso é bem comum, o valor do contrato era R$1.000 e o teu cliente pagou 1.100. Normalmente o banco não faz nada com isso, ele não te devolve corrigido, não aplica nenhuma correção, nenhuma multa para ele, ele só recebe o que é a maior para ele e tá feito. Então, quando a gente lida com o cenário do banco, não colocamos cálculos ou diferenciações para parcelas que você pagou a mais. Qual que é o próximo passo? Você criar um cenário de revisão. Então, a revisão, que é o seu cenário, que é colocando as variáveis do jeito que você entende que elas deveriam acontecer. Com base nisso, você vai comparar o que o cenário do banco, como que foi a evolução do cenário do banco e como que foi a sua evolução, como você acredita que deveria ter sido. E nesse caso, quando nós analisamos o caso concreto, vou voltar lá. O acórdão do caso concreto, ele teve a determinação que os juros de 51% ao ano foram abusivos. Deveriam ser fixados na taxa média do mercado, que era 29,35% ao ano. Então eu vim aqui e eu estou fazendo uma simulação da revisão já com os dados do acórdão, coloquei 2,16, que é o equivalente à taxa mensal. Então eu coloquei que é os mesmos R$21.890 pelo price, só que eu sei a taxa de juros, ao invés de colocar a taxa da parcela, e a taxa de juros foi 2,16% determinados pelo acórdão. Além disso, o acórdão traz que eu não posso acumular juros de mora, comissão de permanência e multa. Então, nesse caso, foi retirada a comissão de permanência. E também desejei calcular as parcelas pagas a maior, mas não teve pedido nesse processo de repetição de indébito ou de aplicar juros sobre os valores pagos a mais ou correção monetária sobre os valores pagos a mais, o que aumentaria muito, mas muito o valor desse processo. Eu vou deixar do jeito que está, sem calcular repetição de indébito, apesar desse ser um pedido possível e salvo. Agora eu vou para o fluxo de pagamento do que foi realizado durante o processo. Então, teve o pagamento de 9 parcelas, as 9 parcelas no valor de R$ 1.053,34, que foi quanto o banco falou que era devido para esse empréstimo. Só que o valor revisado, conforme os dados do acórdão, o valor dessa parcela deveria ser R$ 881. Agora eu vou preencher o fluxo de pagamento. Como é que foi o fluxo de pagamento desse caso concreto? Eles entraram com o processo, mas o cliente continuou pagando o empréstimo. E quando teve a decisão procedente, ao final ali na sentença e depois o acórdão, todos os pagamentos já tinham sido efetuados, então essa decisão demorou para sair. Então acontece que o cliente pagou todas as parcelas no valor que o banco determinou. Então veja, o contrato do banco determina que a parcela era R$ 1.053, a revisão com base nos parâmetros do acórdão, a parcela deveria ser R$ 881, mas o valor pago, efetivamente pago, foi de R$ 1.053. Então você pode vir aqui em editar pagamento, que ele vai mostrar para você sempre o valor do contrato do banco, a revisão, que é o teu cenário, a data de vencimento, a data em que houve o pagamento e o valor pago. Então, nesse caso, eu pedi para ele preencher tudo com o valor que o banco determinou, porque foi o que efetivamente aconteceu. Então, aqui tem alguns facilitadores para você fazer isso de maneira muito rápida. Qual que foi o resultado dessa ação? Lembre-se, o advogado não entrou com cumprimento de sentença. O resultado foi que é devido R$ 6.000 ao autor. E isso sem incluir a correção monetária e juros das parcelas pagas a maior, que poderia ter sido um pedido sim. Deveria ter sido um pedido, na verdade. É possível a inclusão de juros e correção monetária ainda na fase de cumprimento de sentença. Então, num contrato de R$ 21.000, a devolução seria de R$ 6.202. Então, é uma baita devolução. Ainda, se tivesse sido feito o pedido de repetição de indébito, vou adicionar ele aqui para vocês. Salvei. Esse valor de R$ 6.000 sem juros e sem correção monetária, ele saltaria para R$ 12.000. Então, é um contrato de R$ 21.000 que, após a atuação bem feita de um advogado, pode saltar para R$ 12.000. E adicionando correção monetária, talvez esteja em 15, 16, 17 mil reais. Não adicionei aqui para a gente ver. Para você ver como é muito importante analisar com muito cuidado esses contratos.
Então imagina, a gente tá falando de um contrato que é possível que esse cliente receba 60%, 55% do valor que ele pegou de empréstimo. Olha que interessante, os 12 mil reais correspondem a 55% do valor que ele pegou de empréstimo. Repito, esse é um caso que transitou em julgado, mas pela decisão não parecer tão benéfica assim, mas não foi feito o cumprimento de sentença lá depois de 2019. Imagina, tá parado lá, essa pessoa poderia receber 12 mil reais. Por isso que é muito importante colocar no cálculo, ver o que está acontecendo. Pode ser que aparentemente não seja algo vantajoso, benéfico, e na realidade é algo muito benéfico para o teu cliente. Se você cobrou 30% desses 12 mil, a gente tá falando de 3.600 reais de honorários, fora outros honorários que você porventura cobrou do teu cliente. Interessante esse caso, né? Interessante como o empréstimo de capital de giro pode ser um baita produto jurídico aí no teu escritório de advocacia. Alguns erros que são comuns nesses processos e que é preciso você estar alerta para não cometer. O erro número 1 é alegar fundamentações ultrapassadas, como essa, deve ser limitado a 12%. Já traga uma fundamentação que tenha base e que tenha força para você vencer, que é a da média, a taxa média do mercado. Dos 12%, não vai dar certo nunca, talvez uma raridade aí. Então, utilize boa fundamentação, pesquise e se mantenha atualizado no assunto. Um segundo erro é não fazer o cálculo e achar que o processo não deu em nada, que é o que aconteceu aqui. O processo ele foi bem sucedido, apesar de ter alguns erros, mas não foi dado seguimento, não foi realizado o cumprimento de sentença contra um banco que com certeza vai te pagar, tem dinheiro para te pagar. Então, realizar os cálculos no começo do processo, na análise, no começo e ao final para cumprir a sentença é uma necessidade. Você não pode não realizar, ainda que você ache que não tenha sido benéfico o suficiente. Você só vai saber depois de realizar o cálculo. Terceiro erro que a gente viu aqui, não pedir repetição em dobro. Você tem que pedir repetição em dobro do que foi pago a mais, do que foi pago além do que deveria ter sido pago. É um pedido que tem grandes chances de dar certo, de ser procedente e que eleva muito o valor da sua ação. Eu vou deixar duas fundamentações aqui na tela para você pesquisar e usar para argumentação da repetição de indébito, tá bom? Que súmula 322 do STJ e artigo 42 do CDC. Anota aí para você pesquisar e usar nos seus casos. Espero que agora você esteja com vontade de atuar com essa revisão de empréstimo para capital de giro, ou pelo menos fechar parcerias com pessoas que possam atuar em conjunto com o teu escritório de advocacia. Aqui no CJ a gente está trabalhando vários serviços jurídicos, possibilidades de produtos jurídicos para você oferecer na tua advocacia. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e deixa um comentário falando que serviço jurídico você quer ver analisado aqui no nosso YouTube. Além disso, se você quer fazer cálculos de empréstimo e financiamento, o CJ tem uma ferramenta completíssima de empréstimos e financiamentos que vai de maneira muito profunda e resolve casos complexos, inclusive. Não é só aquele basiquinho, qualquer coisa, trava e não vai pra frente. Não, a gente resolve casos complexos lá dentro. Se você atua ou quer atuar com essa área, você precisa dar uma olhada no CJ, no software do cálculo jurídico. Até mais!